Olá, multiplicadores! Nós vamos falar agora de tecnologia e inovação. E nós estamos com uma mesa especial, é a mesa do Natal e a mesa do próspero Ano Novo. Inclusive aqui com uma casa de Natal aqui feita de biscoito para você. E estar aqui junto com a gente também. E eu trouxe um especialista em tecnologia e inovação para contar a história dele. Ele vai inspirar você a ser corajoso e a criar soluções para os seus negócios, porque ele já criou soluções para negócios variados da cidade. O Marcos Bertolini é o nosso multiplicador que estará com a gente aí nesse episódio. Marcos, se apresenta para os multiplicadores. Muito obrigado, em primeiro lugar. Muito obrigado mesmo. É um grande privilégio para mim, você sabe disso, né? Vamos tentar ser o mais natural possível, né? Para explanar um pouquinho da minha história aí. Então, Marcos, aí, lindo, né? Indo aqui na sequência, eu tava pensando, como é que surgiu, porque a questão, essa vontade de trabalhar com inovação e tecnologia? É que, na real, ela não surgiu, ela é nata. Ah, é nata? É nata. Oh. É uma coisa nata. Sabe que eu acredito muito que as pessoas, nós estamos aqui para fazer o que a gente mais gosta de fazer, tá? Então, eu lembro, aos meus 5 anos aproximadamente, o meu pai me levava para a empresa, né? Meu pai tem empresa também, e lá na empresa, a única coisa que, na real, eu adorava, que eu não conseguia ficar longe, eram das calculadoras, porque naquela época só tinha calculadora, tá? Então, a calculadora tinha botãozinho, ia lá, fazia continha e tal. Então, isso foi com 5, 6 anos. Então, na real, eu acredito que esse meu gosto por tecnologia, ele vem desde que eu me conheço por gente, né? Eu segui o meu instinto. Eu segui o meu instinto. E, na verdade, eu nunca consegui ficar longe disso aí. Essa é a grande verdade. E é raro uma criança que goste de calculadora. Não. É muito raro, gente. É que não tinha muita coisa na época, né? Isso foi lá em 1976, 77, por aí. Só tinha calculadora. Não tinha mais nada, né? E à medida que a tecnologia foi evoluindo e tal, meu pai também sempre me apoiou muito nessa questão, tá? Eu ganhei meu primeiro computador bem cedo. Lembro que o pai investiu muito na época que surgiram os PCs, né? E foi aí que eu comecei a não conseguir mesmo ficar longe dessa área. Então eu sempre fui próximo disso, sou até hoje e sou mais apaixonado ainda a cada dia que passa. Nesse ramo aí. E aí, quando começou o contato na infância, né? Qual que foi a tua primeira criação, a tua primeira inovação aí pro mercado? Na real, eu comecei a minha carreira profissional trabalhando no departamento de TI, que na época era o CPD. CPD. Então, eu trabalhei durante algum tempo na empresa do meu pai. E logo depois que eu saí de lá, eu abri minha própria empresa. Na época, isso foi em 99, quando a internet estava começando. A internet começou por volta de 98, 99 aqui no Brasil, né? Então, eu lembro que nós fomos uma das primeiras empresas a fazer sites, né? Como todo mundo começou fazendo site. Todo mundo nessa época começou fazendo site. E a gente cresceu muito rápido naquela época. Naquela época eu cresci muito rápido, porque eram muito poucas empresas que trabalhavam nesse segmento. E nós, particularmente, tínhamos um design um pouquinho aprimorado. Nós tínhamos um design melhor. Então, nós crescemos bastante e a gente começou a trabalhar com empresas maiores, tá? Exemplo, em design eu estou falando, não em programação. Na época era muito raro uma empresa de programação
de sistema. Era muito raro isso. Tu não encontrava programação para internet, eu estou falando, tá? Para internet. A programação na nuvem, que a gente chama hoje, né? Era muito raro. Então, nós éramos muito bons na questão design. Então, naquela época, nós fizemos o primeiro layout, somente o layout, das lojas aqui de Farroupilha. Foi aqui em Farroupilha, então. Não sei se posso falar o nome. Pode falar o nome. Esqueci o nome, tu acredita? Acredito. Vou ter que cortar isso aí. Não, tudo bem, tudo bem. Vamos tomar, eu vou servir um café pra nós aí. Depois eu tenho que cortar. O primeiro layout, a primeira loja virtual A primeira loja virtual da loja aqui de Farroupilha. Eu não lembro. A maior loja do Rio Grande do Sul. Colombo? Colombo. Meu Deus do céu. O primeiro layout fomos nós que fizemos. O primeiro layout. O desenho do site. O desenho do e-commerce. Jura? O desenho fomos nós. Olha só. E a programação foi feita por uma empresa bem conceituada de Porto Alegre. E daí ela fez toda a parte do e-commerce. Na época não existia plataforma de e-commerce. Na hora tinha que ser produzido o e-commerce. Entendeu? Na época não existia várias plataformas como tem hoje. Hoje tu paga R$50 por mês e tu tem o teu e-commerce. Né? Antigamente tu tinha que pagar 500 mil para fazer o teu e-commerce. Era bem nessa proporção. E nós desenhamos a primeira loja virtual da Colombo. Desenhamos. Então, inspirados na Colombo, nós vamos cortar a casinha. Então, seu Colombo, né? Nós temos uma casinha aqui que eu tenho que cortar a casinha para servir meus convidados. Então, você fez parte. Como é que eu corto a minha casa? Eu até vou falar o nome da empresa que trabalhou conosco. Na época era a Compasso. A Compasso era uma empresa de programação de Porto Alegre. Aqui, perdeu a mão. Aqui, muito obrigado. Aqui, ó. Nosso biscoitinho da nossa parceira, da Doce com Cifras. Então, foi de Porto Alegre. E depois que você fez isso, qual foi a outra inovação que você teve presente aí também na região? Bom, na época, então, como eu falei, nos primeiros 4 anos, quando a internet surgiu, o crescimento foi muito rápido. E como todo crescimento, como toda empresa que cresce, ela sobe e depois ela estabiliza e você tem que reinventar algumas coisas, tem que inovar para que ela possa encerrar esse ciclo e começar outro ciclo, normal, né? Como qualquer negócio, seja ele digital, seja ele não digital, hoje toda empresa tem esse mesmo ciclo. Ela precisa ser reinventada para continuar crescendo. Então, o que houve? Nesse meio tempo, eu construí uma rede de um site de empregos, tá? Que na real funciona até hoje muito bem, tá? É uma rede de portais de empregos por cidade. O caxiasempregos.com.br, se você acessar. caxiasempregos.com.br, bentoempregos.com.br, portoalegreempregos.com.br. Eu aqui cortando essa casa, tá parecendo muito estranho isso aqui, mas tá tudo certo. passofundoempregos.com.br e lajadoempregos.com.br. Mas isso nós criamos há muito tempo atrás. E hoje a gente tem uma média de 60 mil currículos ativos. Uau! E funciona. E o empreendedor que quer ir lá e disponibilizar o emprego da sua empresa lá, ele pode? Como é que ele faz? Ele deve. Ele está legal, perdendo uma oportunidade não, agora. Olha aí, ó. Não, é real e funciona mesmo, tá? Porque é o que todos que a gente conversa, a necessidade de mão de obra, né? Sim, e está muito em alta isso. Está cada dia mais o acesso. Cada dia mais. E para a gente anunciar lá como é que funciona, tipo, é gratuito, é pago, é um acesso? É assim, ó, o site é muito justo, tá? Por exemplo, se você procurar no Google, se você estiver em Caxias do Sul, tá? E procurar no Google por empregos ou por agência de empregos, como o Google sabe que você está em Caxias, ele vai elencar o caxiasempregos.com.br. Se você for empresa, você vai lá, você cadastra a sua empresa,
Até então não tem custo, você coloca as suas vagas lá, não tem custo até então, tá? Quando você coloca uma vaga lá, vários candidatos que consultam a plataforma diariamente, eles se candidatam a essa vaga e você começa a receber, que a gente chama candidaturas, receber currículos, né? Receber candidaturas. Para que você tenha acesso a esses candidatos, existe uma taxa mensal muito baixa que a gente cobra e a gente abre o site e abre também todo o banco de 60 mil. Uau. Por uma taxa mensal muito baixa, tá? Que está entre R$260, algo do gênero. E o bom é que ela não é fiel, tu não precisa estar... Não existe fidelidade, você só usa o período que precisa. Então, se você quiser usar por 30 dias, você vai lá, paga R$269 e ela se abre por 30 dias. Depois fecha de novo. Se você quiser contratar empresas maiores que normalmente contratam o ano inteiro, elas podem contratar o plano anual, que daí é bem mais barato. Por mês é muito mais barato. E o candidato pode postar seu currículo lá sem custo. Que legal. Tá? Atrai muito o candidato, que é o que a gente precisa mesmo, né, nos nossos negócios, e facilita para o empreendedor aí que está buscando aí um local realmente aí que as pessoas estão largando seus currículos, né? Isso, e funciona muito bem, tá? Porque tu só vais pagar se tu tiver resultado lá, se tu vê se você tem alguma informação à vista. Se não recebeu nada, ou se só quiser ter acesso à plataforma, ao banco de 60 mil currículos, você paga a taxa lá, bem baixinho, e você tem acesso a 60 mil currículos da região, tá? E é de verdade, não é de mentira, é de verdade, funciona mesmo. Uau! Tô sempre trazendo soluções, né? Olha, a gente percebe uma solução. A gente tem que resolver um problema. Isso aí é a solução de um problema, né? A solução de um problema. E essa solução de um problema era um problema de alguém próximo a você? Era você? Como é que sai esses insights? Não, na real, assim, ó, não é eu. Os gênios existem, eu não tenho nada de gênio, tá? Em primeiro lugar. A gente sempre se baseia em alguém e a gente aprimora, certo? Certo. Os gênios são poucos. A gente se baseia em alguém e a gente aprimora. Na época existiam algumas empresas aqui no Rio Grande do Sul que tinham todos esses segmentos: carros, imóveis, empregos. O pessoal vai lembrar, né? Então, esses tipos de negócios, por exemplo, automóveis, imóveis, empregos, são negócios que funcionam muito bem na internet. São negócios que funcionam muito, eles afloram muito bem no meio da internet, no meio eletrônico. Tá? Não é qualquer negócio que aflora no meio eletrônico. Então, alguns tipos de negócios afloram mais, alguns tipos de negócios não afloram. Exemplo bem claro. Você lembra da época das compras coletivas? Lembro, Peixe Urbano? Lembro. Lá foi uma onda, né? Mas foi uma onda violenta, né? E na época a gente surfou um pouquinho da onda, a gente criou muito rápido um site na cidade e foi legal para aprender, assim, sabe? A gente criou o Bento Compras lá em Bento Gonçalves. E legal, durou um aninho. Durou um aninho e 2 meses, por aí. Depois todos esses sites, como todo negócio, caíram, né? Eles foram mutando, eles mutam. O que o Muto trouxe no início da nossa conversa, todo negócio ou ele se transforma ou ele cai. Ou, na verdade, ele se transforma, ele se renova, tá? Ele se renova. Você tem que reinventar ele vai encontrando meios diferentes, você tem que encontrar meios diferentes de sustentar ele e fazer com que ele suba novamente. Mas tem alguns negócios que não, tem alguns negócios que deixam de existir mesmo. Sim. Né? Mas é geral isso, para todo e qualquer tipo de negócio, digital e não digital. Agora, voltando para o meu mercado, eu conheço... Imobiliário. O meu mercado imobiliário, né? Nas casinhas, nas casas, apartamentos. Eu estou no mercado imobiliário há 15 anos, mudou um pouco a forma de buscar imóvel. A gente vendia muito através da placa logo que eu entrei.
A placa. A placa funcionava muito. Funciona ainda. Funciona ainda. Tá, funciona muito bem. Funciona ainda. Antes de mim ainda tinha a galera que tinha pastinha, que ficava com a pasta debaixo do braço, né? E hoje a internet ainda é o lugar onde a maior busca realmente onde entra realmente a maior quantidade de clientes querendo comprar imóveis. De leads. De leads. Né? Ainda é a internet. É na internet, né? Eu frequento, tenho várias formas de divulgação, mas a busca na internet, ela realmente vem se fortalecendo mais no mercado imobiliário. Carros, eu acredito que deva assim também. É assim assim também. Como tu Sim, trouxe. é assim também. Tem o Web Motors, tem esses sites grandes aí, né? E tu também fez um site de imobiliário também no passado, né? Na real, a gente criou uma rede também, né? Todas essas experiências... Não é fraco. Não é isso, não. É que a gente tem que... Assim, ó. A gente precisa dar certo uma vez só, tá? Como assim? A gente precisa dar certo uma vez só. Mas a gente precisa aprender com as nossas invenções. Invenções ou melhorias de negócios. A gente tem que encarar todo o passado, tá? Todo o passado não como como um fracasso, porque você não ficou milionário com aquele negócio. Não, que é isso? Você aprendeu. Você está somando uma experiência aí. Então eu estou somando uma experiência hoje que eu considero bem importante e enxergo dessa maneira para eu não me sentir frustrado, tá? Não, mas é muito legal isso que tu está trazendo para nós. Não, mas uma forma, como é que a gente chama? Tem um nome específico para isso aí, mas ao invés de me sentir frustrado, porque alguns negócios não evoluíram da forma como eu gostaria, eu estou somando aí 25 anos de experiência. E com 25 anos de experiência, a gente tem muito mais chance de fazer algo certo. E a gente só precisa dar certo uma vez. Tá? Só uma vez. Você não precisa dar certo várias vezes. Só o Elon Musk. Elon Musk dá certo em tudo que ele põe a mão. Ele conta, né? Ele conta, exatamente. Ele conta. Ele deve ter tido vários fracassos. Deve ter tido também. Então, na questão imobiliária, da mesma forma como nós construímos os sites de emprego, nós construímos um portal de imóveis na época, lá na cidade onde eu moro, em Bento Gonçalves. Nós criamos o bentoimóveis.com.br, e como eu vi que era muito difícil você vender um anúncio no Bento Imóveis para um público de outra cidade, eu falei, bom, eu vou fazer o Caxias Imóveis, né? Utilizando os mesmos imóveis, só que com capas diferentes. Na verdade, é um site só que com capas diferentes, e logotipos diferentes, e domínios diferentes, tá? E aí, há 6 anos atrás, como eu vi que isso estava, de certa forma, evoluindo, nós registramos 200 domínios. Então, nós criamos 200 capas desse site, desse portal, tá? Na real, é um banco de dados só. Mas se você está em Belo Horizonte, por exemplo, o Google sabe que você está em Belo Horizonte, certo? Então, quando você procura por imóveis, somente por imóveis, ou por algo relativo a imóveis, o Google, na barra de busca dele, ele relaciona o que você está procurando com o local onde você está. E ele traz aquilo que as prioridades dele mostram, exemplos. Quais são as prioridades do Google? Em primeiro lugar, localização, domínio. Ele vai lá e busca se existe um domínio parecido com a sua barra de busca, com aquilo que você buscou. Segunda prioridade, informações. Quantidade de informações que tem lá dentro daquele domínio, tá? Se tiver bastante informação, a terceira prioridade, atualização da informação.
se ela estiver atualizada. Então, a quarta prioridade, tempo deste site no ar. Sim, isso tem muito. Você encontra muitos sites antigos que estão bem ranqueados por tempo de internet. Então, isso aí é uma das 4 prioridades do Google. Se você juntar essas 4 coisas e você ficar muito tempo no ar com muito conteúdo bom, sempre atualizado e com domínio bom, quanto mais curto possível, você vai ter um site mais ranqueado, mais bem ranqueado do que os demais, sem precisar pagar tanto por anúncio, ou por publicidade, ou por ads. Então, baseado nessas premissas, a gente criou uma rede com esses 200 portais de imóveis, que hoje é um dos produtos que nós temos. É um dos produtos. E para as pessoas anunciarem seus imóveis, também é só as imobiliárias que anunciam? Ou qualquer pessoa pode anunciar também? A gente prioriza as imobiliárias, tá? Bem porque seria injusto, a injustiça é injusto com o teu próprio cliente. E 2, o proprietário em si, ele procura muito pouco. O proprietário procura imobiliária. Sim. Tá? Ele procura imobiliária. E a gente faz questão de deixar isso bem claro lá no site. Tá? A gente deixa muito claro isso. A imobiliária de sua confiança. E o bom é que são várias imobiliárias que tem da região que vocês têm lá no site de vocês também. Então isso melhora a experiência do cliente também. Né? Exatamente. Em paralelo por exemplo, quando a gente criou essa rede de portais imobiliários, tá, a gente começou a notar que a necessidade das imobiliárias atualizarem isso de uma forma mais rápida e melhor, e sem que a gente precisasse ficar ensinando o tempo inteiro, nos motivou a criar um CRM, ou a criar um sistema bem projetado, com bastante arquitetura e muito intuitivo. Há 6 anos e meio atrás, então, nós criamos o painel imobiliário. O painel imobiliário é o sistema que atualiza toda essa rede. Onde a imobiliária entra através do portal, ela se cadastra no painel imobiliário, ela começa a inserir seus imóveis no painel imobiliário e automaticamente o painel imobiliário distribui os imóveis dela para essa rede. Que legal. Em tempo real. Nossa, isso facilita muito. Muito a nossa vida. Muito, eu falo, exatamente. como proprietária de imobiliária, isso facilita e muito. Nós estava vendo ali o tempo e a integração que esse CRM tem com os portais voltados para corretor. Isso aí. Isso é muito bom também. E das tuas criações hoje, qual é que tu mais gosta? Hoje a gente está investindo duramente e fortemente na parte de imóveis. Na parte de imóveis. Sim, a gente está investindo e a gente... todo negócio digital... Sabe o que é bom no negócio digital? A escala. A possibilidade da escala. A escala é que motiva a gente. Então, todo negócio escalável, por exemplo, eu faço uma analogia do meu negócio com um hotel. Digamos que eu tenha construído um hotel de 5.000 quartos, certo? Onde cada imobiliária utilize um quarto e pague R$300 por mês. Eu construí um hotel, na verdade, com 5.000 lugares, certo? E eu estou alugando nem metade disso. Uau! Então, a escalabilidade dos negócios digitais é que dá a gente a motivação de seguir adiante. É muito bom negócio. E qualquer imobiliária aqui da região de Gramado, realmente, chega em Gramado o programa? Não, Gramado temos também. temos também. Em Gramado do Brasil pode procurar por vocês. Sim, claro que sim. A gente atua no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, essa é a jornada. E tem muito mais história nessa jornada aí de criação. Tem mais alguma criação, da tantos que você já compartilhou, que você ainda não compartilhou com a gente? Teve uma época em que, quando surgiram... Foi bem legal a experiência. E foi bem rápido a curva, né? Que a gente chama da curva a curva de subida e de descida. E você vai entender por quê. É bem interessante. Na época da TAM, quando surgiram os primeiros terminais de autoatendimento da TAM, do tapete vermelho, onde você podia fazer o check-in no terminal de autoatendimento,
Na época, eu criei alguns terminais, tá? Eu fiz alguns terminais, nem existia monitor de touchscreen naquela época, tinha que comprar, era caríssimo. Então eu fiz 20 terminais e a gente começou a alugar para feiras. Né? E a gente fez um software para feiras, isso antes, só mais de 10 anos atrás. A gente fez 20 terminais e a gente começou a alugar para algumas feiras e aquilo lá, na época, no tempo do negócio, foi bom. Mas, obviamente, o celular tomou conta de tudo depois, né? Antigamente não existia, naquela época não existia smartphone com toda a tecnologia que a gente tem hoje. Então, aos poucos, o telefone foi tirando a função dos terminais de autoatendimento. O check-in, por exemplo. Hoje eu faço check-in indo para o aeroporto. Não precisa mais do terminal, né? Sim. E foi uma curva muito rápida desse negócio, mas valeu o aprendizado. Valeu o aprendizado. Valeu o aprendizado. Identificar os produtos que às vezes tá aquela onda, mas aquela é uma onda rápida, né? Foi muito rápida. Eu acho que a mais rápida de todas foi a de compras coletivas. Foi muito rápida. Absurdamente rápida. Dos terminais durou um pouquinho mais. E hoje, tu sabe o que eu noto? Que, por exemplo, em 98, 99 surgiu a internet, tá? Aqui no Brasil, pelo menos. E a internet foi uma grande revolução. Em 98 ou 99. Naquela época, começaram a surgir negócios que cresciam muito rapidamente. Então, um negócio digital que você montasse naquela época, ele podia ser destruído um mês depois. Porque a ideia não tinha sido descoberta, aquela outra ideia melhor não tinha sido descoberta ainda. Com o tempo, hoje, isso se tornou um pouquinho mais estável. Hoje a gente pode ter mais estabilidade nos investimentos quando a gente vai pensar em investir em alguma plataforma digital, para construir um negócio diferente, a gente pode ter um pouquinho mais de estabilidade. Porque as grandes ideias da internet, elas foram estabilizando. A curva está fazendo assim, né? Está estabilizando. Ela subiu, 98, 99, e agora deu uma estabilizada na internet, eu estou falando. Agora surgiu o quê? Inteligência artificial. Então, inteligência artificial vai ser outra revolução. Eu enxergo dessa forma. Então vai existir outra grande subida aqui, tá? Impulsionada pela inteligência artificial. A gente não sabe o que vai acontecer. É verdade. A gente não sabe o que vai acontecer. Como isso vai interferir nos nossos negócios digitais, tá? Negócios digitais e não digitais também. Mas uma coisa eu tenho certeza. Tenho certeza de uma coisa. A gente tem a obrigação, qualquer pessoa, a gente tem a obrigação de dar um jeito de gostar de tecnologia. Nós temos que gostar de tecnologia. Se a gente não gostar da tecnologia, se a gente enxergar ela como algo difícil, a gente vai perder muita grana. Entendeu? Tu tem que dar um jeito de gostar. Dê um jeito. Não é uma questão de gosto ou não gosto. Dê um jeito de gostar. É assim que a gente está finalizando, então, esse programa de hoje. Passa rápido! E é um conselho que o Fernando trouxe para nós para iniciarmos o ano que vem. É dar um jeito de gostar de tecnologia. Nós temos que dar um jeito. Dar um jeito de gostar de tecnologia, porque não tem outra opção. Do jeito que o Marcos falou aqui, do jeito que a situação, que a onda tá. A onda da inteligência artificial agora vai dar... Ela está começando a subir, ao meu ver. Sim. E a gente vê pelo que está surgindo aí de facilidades pra gente. Muito legal, né? Muito legal. Nem um texto mais. Assim, ó, é muito legal. É assim que a gente tem que enxergar. É muito legal. A gente não pode ter medo. Se a gente tiver medo disso, a gente tá ferrado. Então, esse é o conselho para ano que vem, gente. Né? Dê um jeito de gostar de tecnologia. Dê um jeito. Se a gente não gostar, a gente tá ferrado. Eu gostei desse conselho. Gente, um bom dia para todos vocês. Uma boa tarde para quem nos acompanha aqui no YouTube. E vejo vocês. Qual que é o teu Instagram para quem quiser te encontrar? É Marcos Bertol. Marcos Bertol? Marcos Bertol, @MarcosBertol. Vou ter que trazer uma plaquinha com o QR Code. Você também vai encontrar as informações sobre o Marcos lá no nosso Instagram,
do Multiplicação de Negócios. E aqui também no nosso YouTube também, ele vai estar com o nome completo dele marcado aqui também. Até o próximo Café com Multiplicação de Negócios!